O podcast Comunica Jovem hoje recebe Alan Torres e Bruna Rafaela para destacar sobre esporte. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Alan Torres é profissional em Educação Física e pós-graduado em Treinamento Esportivo pela UPE. Ele é profissional em Educação Física pela ACES Unita. Bruna Rafaela é estudante do curso de Licenciatura em Educação Física também pela ACES Unita. Tá no caminho, né? Atualmente é estagiária, atua na Escolinha de Futebol Beira Rio, é atleta de futsal pela Seleção de Caruaru e pela equipe do La Fúria de Futsal. Vamos, né? Começar o nosso bate-papo. Conta pra gente aí, como iniciou a história, né? Com o esporte. Alan e Bruna. Fica à vontade. Vamos lá. Então, assim, acho que como muitos estudantes de Educação Física, a gente sempre inicia no colégio aquela paixão inicial, né? Por esportes, desde pequenininho. Então, a gente vai tendo várias oportunidades, na verdade, no colégio, porque sempre tem aquela variedade de esporte para a gente ir conhecendo, né? Então, acho que todo mundo já conhece, já começa pelo esse primeiro passo de pequeno na escola, na Educação Física escolar inicial. Aí, no seu caso, você iniciou com vários esportes e um mais, né? Que você gostava mais. Como foi esse processo? Foi desse jeito. Eu iniciei conhecendo, na verdade. Hoje eu não trabalho com o esporte que eu mais me identifiquei, mas eu amo, que é natação. Tá vendo? Um esporte individual, né? Porque tem uns esportes individuais e os coletivos também. Exato. Eu não trabalho hoje com o meu esporte de base, vamos dizer assim. Mas eu nadei todo o meu tempo de escola. Cheguei a competir, por aí vai. Mas o esporte, ele é muito bacana nesse sentido também, porque chega o jovem no colégio, dá várias oportunidades para a gente conhecer, e o bacana justamente é isso. É você trazer uma criança, um jovem, dar o acervo para ele passar pelos esportes e ir conhecendo. Isso. No meu caso foi de berço. Minha família, todo mundo é atleta. Meu pai já foi jogador profissional, meu avô também. Então daí, todos pelo futebol. E minha paixão sempre foi pelo futebol. Eu já entrei na escola jogando, era bolsista nas escolas particulares. E até hoje eu continuo na área, não larguei, não pretendo largar. E é isso, eu jogo futebol, eu jogo futsal. E na faculdade estou aprendendo, feito ele falou, em trazer todos os esportes para as crianças, na escola principalmente. Dali a gente vai mostrar para eles todos os tipos de esporte e eles vão se dar melhor em algum esporte, né? Tanto na natação, quanto no futsal, quanto no handebol. E daí por diante. Então, o que o esporte representa para vocês? Já que é tão bom, que vem desde lá da infância, né, dos incentivos, uma oportunidade já de olhar, né, para o esporte, de se movimentar, né, nas escolas. Então, o que representa para vocês o esporte? Não só para vocês, mas como vocês visualizam, né, para as pessoas, né, a importância do esporte. Para mim, o esporte, ele é tudo e ele é vida. O esporte é vida. A gente vê de uma pandemia aí, onde muitas pessoas hoje, querendo ou não, ficaram com problemas de ansiedade, depressão. E quando você está dentro do esporte, é muito difícil existir isso, porque é muito legal. Ele trata disso, o esporte trata da obesidade, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa sem se movimentar. Então, daí, o esporte ele beneficia muito, dá muita qualidade de vida. E ele transforma a vida também, né? Dentro das escolas que eu mesmo faço, tenho um estágio, eu vejo meninos que eram envolvidos com a droga, que não tinham notas boas, e daí, quando entra no esporte, o professor, como eu estou lá, exigindo que eles tirem a nota boa, para que continuem no treino de futsal, para incentivar eles a sair daquela vida, e muitos alunos, graças a Deus, saíram da vida, e tem muitos aí que a gente quer tirar dentro do esporte. É isso aí, né? Então, até como o Bruno falou, se a gente pegar o esporte e olhar ele até como um fator de, vamos dizer assim, um ponto físico, na verdade, só olhar o aspecto fisiológico, eu acho que é muito resumido para a gente olhar isso. Como o Bruno bem explanou aí, na verdade, o esporte como um meio social, ele é fantástico. Porque assim, a gente consegue desenvolver homens melhores, mulheres melhores, o ser humano por si só melhor através do esporte. Dentre de vários fatores, como é que eu posso dar continuidade no que tu falou, Bruna? Sobre a questão de caráter,
consciência social e por aí vai. Disciplina, ética. Né? Isso. Bruna, além de estudante de educação física, é atleta, né? Como já foi pontuado. Tem várias experiências. Aí uma delas é a experiência do estágio. Como é, Bruna, que vocês pontuam, né? Porque passou pelo estágio também, não é? Positivo. Né? Então, como é que é essa experiência do estágio, né, para a vida de vocês? Porque enquanto estudante e enquanto profissional. Enquanto estudante era muito bom, assim, porque como estagiária eu vejo a dificuldade que o professor tem de dar uma aula. E dentro da sala de aula eu tenho mais dificuldade, porque querendo ou não é algo novo. Mas quando parto para a prática, eu já domino mais, principalmente o futsal. Hoje eu estou dando um treinamento esportivo aí na SES, como eu falei, na Escola Padre Zacarias. E hoje eu tiro um treino de futsal tranquilo, mas quando parto para a sala de aula eu tenho que me preparar, assim, estudar muito para passar aquele assunto para o aluno, porque é bem complexo. Mas em relação ao futsal eu já tenho ideias, tenho um pouco de experiência dentro da área, então daí fica mais fácil para mim na prática. Já na teoria, mas puxa mais de mim. Então, o estágio também é alavanca também para você seguir, né? Isso, perfeito. A sua vida profissional, né? E experimentar, né? Experimentar no que se identifica para mais na frente, né? E para as habilidades, especialidades, né? Eu acho assim que, na minha opinião, dentro da faculdade, o estágio é onde lhe dá a visão de que você realmente quer aquilo ali para você. Se eu entrei no curso de Educação Física, eu estou no estágio, eu tenho que estar ali, eu sou obrigada a estar ali tal hora, sair tal hora e estar praticando aquela tarefa. Então, se eu ver que eu não gostei, é a parte que eu tenho que parar e pensar, será que esse curso é para mim? Então, foi daí que toda terça-feira eu amo estar em sala de aula, estar em quadra, então tenho certeza que a Educação Física é para mim mesmo. Então, o estágio também é na escola, né? Como é que é? Tá junto às crianças, né? Como é que é essa condução? Como é que você observa essa condução? Nosso estágio começou na creche, que é crianças de 4, 6 anos. Daí partiu para o ensino fundamental. Hoje eu estou no ensino médio, já estou concluindo o 6º período. É algo inovador, você vê muitas coisas novas, você aprende muito com os alunos. Feito o Paulo Freire fala, né? A gente não aprende, a gente não só ensina, a gente ensina como também a gente aprende. Então ali eu estou aprendendo muito com eles, também estou ensinando. E aceitando críticas deles. Quando você destaca creche, eu não tinha visualizado. Mas o profissional de educação física pode estar na creche também. Pode, a gente está lá fazendo atividade... De que maneira? É atividade lúdicas. Para a gente tentar, né, visualizar, né? A gente leva atividades lúdicas para eles. O esporte dentro de uma atividade lúdica. De recreação, né? De recreação. Eu levo o handebol adaptado, com recreação. Entendeu? Maravilha. É ótimo, é perfeito. E quando você destaca ensino fundamental, como é que já fica esse processo? Para mim, foi a parte mais difícil, foi o ensino fundamental. Porque as crianças, elas são complicadas, são difíceis de aceitar. É o que elas querem, acabou-se. Então, daí a gente tem que se esforçar para puxar delas, feito eu falei, porque tem muitas crianças que não querem nada. E daí a gente tá ali para tentar mudar, transformar a criança mesmo, trazer para o estudo, trazer para que tenha uma boa educação, um futuro melhor. E é isso aí. E do estágio da sua experiência? Do estágio. O estágio, na verdade, Bruna, ela fala maravilhosa, né? Que ela fala bastante. Mas a questão do estágio, no meu ponto de vista, ele é o principal modelo da vida, do dia a dia, quando a gente está na graduação, né? Então, o estágio é maravilhoso porque ele nos mostra como a gente vai, o dia a dia de trabalho, a nossa rotina de trabalho, quando a gente sair da universidade e literalmente se formar, né? O estágio feito, o Bruno falou sobre a questão da recreação, é um dos estágios mais gratificantes do curso de Educação Física, eu posso dizer aqui da SES, porque a gente temos algumas parcerias, que se eu não me engano é o Lar Criança, né, Bruna? SEMEI. E o SEMEI, no caso, que eu acho que é um dos estágios que mais a gente se torna realizado quando a gente adentra dele, na verdade, que são crianças carentes da cidade. E a gente traz o esporte como uma mudança de vida na vida deles, na verdade. Trazendo o esporte e ganhando sorriso, né? Isso é muito bacana com eles. Tem experiência também, né? Tô pegando todas as experiências de vocês, tá certo? Bruna em escolinha de futebol. Então, tá ligada ao futebol, né? Desde a família, é atleta de futebol, né? Também tá na escolinha de futebol, não é isso? Foi uma oportunidade que apareceu para mim, que graças a Deus está dando certo. Faz um mês que eu tô lá. Começou agora também, faz um mês. Daí ele me viu jogando, me viu como pessoa, gostou muito.
E daí ele me chamou para ajudar lá, fazer esse estágio lá. Como eu sou licenciatura, é mais para a parte de sala de aula. Não é para um society, que lá é society. É um minicampo lá que joga em 6 e 6. Foi muito novo para mim, ele me chamou e eu aceitei esse desafio. Tô lá e, se Deus quiser, ano que vem eu faço bacharelado, que é já partindo para essa área, feito nosso amigo aqui também. E daí eu tô lá, tá dando certo. Pela experiência, tá dando certo. Isso é boa. Que maravilha. E enquanto atleta? Vamos lá. Quer falar, Não, Bruna? hoje fica à vontade. Tá tranquilo? Enquanto atleta, na verdade, eu não cheguei a competir profissional, certo? Hoje minha experiência, na verdade, é na preparação de atletas. Hoje eu tenho atletas tanto da área do futsal, do futebol, na verdade, e de arte marcial. Tenho uns atletas de nível de competições internacional e hoje trabalhando literalmente na parte física, trabalhando com eles. Gosto de falar um pouquinho. Eu comecei no time do Central, aqui de Caruaru. Eu tinha 17 anos, quando ele me chamou. Eu não poderia assinar porque eu era de menor. Daí ele foi lá em casa, meu pai liberou, e meu pai assinou por mim. Aí eu comecei a jogar profissional, pernambucano. Aí jogou contra o Sport, Náutico. E daí eu saí do Central, fui pro Porto. E hoje eu tô na Liga Esportiva Caruaruense, que é a LDC. Faço parte lá. Já faz 7 anos que a gente participa do Campeonato Pernambucano. Ficamos em 3º lugar. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai estar lá de novo, fazendo raiva, para ganhar lá. E futsal, eu faço parte da seleção de Caruaru. Faço parte da equipe do La Fúria, como eu falei, uma nova equipe que eu entrei. E amanhã mesmo tem um campeonato pra gente. E é isso aí. Eu gosto de disputar, de competir, principalmente de ganhar. Então, quer dizer que Bruna, ela tá tanto no futebol Como no futsal. Quer dizer, atletas, né, de 2 esportes, né? Então, como é que é trabalhar assim em equipe? Já que tem uma equipe maior, né, digamos assim, o futsal é menor, né? É assim? É bem menor. Vai explicando aí pra gente. No campo é bem diferente. No futsal, os campeonatos, a gente leva 12 a 14 atletas. No campo vai 25, 24, vai muito atleta. Quase 2 times. É diferente. É diferente o campo pro futsal. Tanto no jogo, em relação ao tamanho do campo, e tanto com as pessoas. Você lidar com mais pessoas em relação ao futebol. Mas você vai aprendendo, no dia a dia, você vai aprendendo a lidar com as pessoas, com as críticas, com as reclamações, porque dentro do esporte, lá dentro, você vê que tem muito isso. Críticas são principalmente críticas. Você não aprender a lidar com as críticas, você abaixa a cabeça e sai do esporte. Mas o esporte lhe ajuda com isso, você aprende a competir, a crescer. Você fica bem mentalmente. E essa preparação? Porque, assim, 2 esportes, né? Então, tá bem preenchida a semana, né? Como é que é a preparação do futebol? Como é a preparação do futsal? Né? Minha preparação é porque, assim, meu pai já foi atleta profissional. Então, daí ele que me prepara. Eu e meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Aí, 2 jogam no Porto. Um de 13 anos e um de 12. Então, daí a gente vai 1 vez ou 2 por semana pro campo. Ou em casa também. Lá em casa tem uma mini quadra. E daí ele faz treino com a gente. Ele então, tem essa base. O pai é o treinador. Ele é o treinador. É isso. Aí chego da faculdade 10 horas, eu vou pro treino. Ou ele me chama de 6 horas da manhã, antes de ir pro estágio, antes de ir pro trabalho, que eu trabalho com ele. A gente treina. E daí eu não paro, não. A gente sempre treina. E ele também gosta, ele também joga. E para se reunir com a equipe? Né? Com essas equipes que você faz parte? Como é que é o processo? No treino. Tem uns dias de treino separado. No campo, são todos os domingos. Terça e domingo. Não vou na terça por conta da faculdade, mas todo domingo eu tô lá. Todo domingo à tarde. Tô lá. E tem muitas meninas? Dá 2 times, dá 22, dá uns 30 a 40 meninas. Tem muitas meninas. E para a jovem que está acompanhando a gente aqui através do YouTube ou das plataformas de áudio, como é que faz para procurar em Caruaru, né? É só ir lá no bairro São Francisco, no campo do Vera Cruz. É bem conhecido lá, é só procurar o campo do Vera Cruz. Vai estar o professor Valdênio, que é o presidente da liga, e ele que forma o time feminino. Você pode ir, você pode treinar. E daí ele tem o pessoal que já é mais experiente, que vai para o campeonato pernambucano, e tem a base, onde ele prepara para você ir. Mas mesmo assim, você participa de campeonatos. É muito bom, pode ir. E também tem o La Fúria, que é todo sábado, de 2h30 às 5h30, aqui no Vicente Monteiro, aqui embaixo, perto da Praça da Criança.
E também tem... É isso aí, tem um bocado. Mas esses dois, para quem tiver interesse, quiser participar, pode ir. Todo domingo, às 3 horas, lá no campo do Vera Cruz, no bairro São Francisco. E seja bem-vinda, que lá é muito bom. Então, tem espaço para as meninas aqui Para no todo futebol. mundo, isso, perfeito. Tem espaço. Vamos destacar, né, os espaços das meninas, né, também. E a Alan também trabalha, se dedica ao boxe. É isso? Na verdade, a gente temos um box de treinamento físico, na verdade. Então, Como funciona? Justamente lá a gente trabalha, é um espaço de treino aqui em Caruaru, recente, na verdade. Estamos completando 1 ano e meio da inauguração, que a gente atende também tanto o pessoal que é adepto a alguma modalidade esportiva, certo? Profissional ou não, e pessoas que querem só uma questão de bem-estar, estão procurando qualidade de vida e não estão inseridos no meio esportivo competitivo, profissional, vamos dizer assim. Você destacou que treina atletas. Isso. Né? Você pode trazer um pouquinho mais para a gente, né? Né, esportes, né? Quais são os esportes, né? Como é que você faz esse treinamento com eles? Como é que tem que ser a dedicação? Por exemplo, eu quero ser atleta, né? Um jovem que está acompanhando aqui, a jovem quer ser atleta. Então, como é que ela faz, né? Dependendo da modalidade, né, desse esporte. Para se tornar um atleta, tem que vir lá da escola, né? Existe a possibilidade de um treinamento. Eu posso começar com quantos anos? Tem idade para isso? Então, conta para a gente um pouquinho como é que é essa parte. Vamos falar um pouquinho da minha vivência de hoje, na verdade. Isso. Então, hoje a gente está trabalhando muito com atletas de jiu-jitsu, tá certo? Que é uma modalidade esportiva da área de arte marcial, tá bom? Então, assim, o jiu-jitsu ele é muito bacana porque ele não tem essa questão de tipo, eu já estou de certa idade, eu não comecei de berço, de colégio, então será que dá certo para mim ainda? Então, a gente está vivenciando isso muito de perto, na verdade. Hoje eu tenho atletas a nível de competições internacionais aqui em Caruaru, que já conseguiram ganhar algumas competições bem bacanas. Temos o nosso campeão brasileiro, que foi recentemente campeão, tem dias, na verdade, que é daqui de Caruaru também. Então, o que acontece? Lá estamos formando a questão de um grupo, que temos uma sede dessa academia de jiu-jitsu, lá no nosso box agora, com o nosso professor Robson, que ele está dando aula de jiu-jitsu lá também, com grupos novos, que na verdade não são crianças, certo? Temos pais, na verdade, vamos dizer assim, de 30 a 40 anos, temos jovens de 20 a 29 anos que estão lá treinando jiu-jitsu com a gente, e a questão da parte física comigo, na verdade, que tem os dias específicos da parte física, tem os dias específicos do jiu-jitsu, e por aí vai. Quando destaca, né, esse esporte, tem uma idade inicial? Quando a gente fala assim, porque, né, tem outros esportes, tem assim uma indicação inicial ou não? Como é que é? Qualquer esporte ou o específico que você está destacando? O jiu-jitsu, né? Não. Na verdade, a gente tem crianças hoje praticando o esporte de 4 anos, participando de campeonatos, a nível nacional também. Temos pessoas desse jeito, e temos também, de outro lado, pessoas de 50 anos participando do esporte 50, mais 50. Então, é bem bacana. Em relação aos campeonatos, né? Os campeonatos estaduais, né? Cada um vai destacar na sua parte, na sua área, tá certo? Que estão envolvidos, que são muitos esportes, né? Como é que vocês observam isso? Se os campeonatos, eles são poucos, né? Se vocês precisam, né, partir, né, para outras regiões para se especializar, se o governo, né, o município, ele olha, né, para esses campeonatos, vocês recebem apoio, né? Então, como é que se dão os campeonatos, né? Locais, regionais, nacionais, na área de vocês? Isso está sendo bem visto? Está caminhando bem? Então, conta pra gente. No meu caso, como sempre, o futebol feminino é lutando, né? Para que cresça. Então, daí a gente não tem suporte nenhum, tanto de prefeitura como de governo, não tem nada. Meu professor, Valdênio, ele se vira nos 30 para colocar o time, porque tem questão de a inscrição do campeonato, tem questão de ônibus para ir, para votar, porque é jogo em Recife. Então, daí, não temos a ajuda de ninguém, ele tem que se virar nos 30 para conseguir. E ele não desiste. É a briga, a luta todo dia, para que isso possa mudar, né? Todo mundo lutando aí para que isso possa mudar,
para que essa diferença aí seja... que ela acabe. Que a gente também possa ter esse direito de ter um ônibus para viajar, um ônibus confortável, ter uma assistência, tanto na alimentação, quanto no calçado, que tem meninas que não têm condições de comprar uma chuteira. Tudo, se você for colocar, todos os problemas são muitos. Então, daí ele se vira nos 30 para conseguir resolver tudo isso. Então, por isso que a gente está na luta aí, e essa luta ainda vai continuar e vai mudar. Tem um olhar melhor, né, Bruna? Isso. Tem um olhar melhor aqui para o interior, na verdade. Porque, infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade. Mesmo a gente morando a cidade de Caruaru tão próxima da capital, mas a gente tem aquelas dificuldades ainda, na verdade, né? Se for para falar na área de futebol, no futsal, a gente vê as competições sempre maiores são na capital. Então, querendo ou não, tem uma dificuldade enorme da gente ter que se locomover. Tem a questão dos custos. Os custos é muito maior relacionado a quem já mora na capital, né? Então, assim, às vezes a gente não tem nem tanto um olhar para aqui, para o interior. E mesmo assim, a gente ainda tem que lutar 2 vezes, na verdade, né? Tem que jogar por 2 vezes. 2 vezes. Uma pelas dificuldades e a outra ainda pela equipe, contra a equipe, né? Que ainda a gente vai disputar. Isso. Tá surgindo vários esportes novos, né? Digamos assim, eu acredito, né? Enquanto eu visualizo, né? Sim. E Caruaru também está recebendo um destaque. Né? Quais os esportes que vocês pontuam aqui em Caruaru que, digamos, há 10 anos não aparecia tanto e hoje em dia já está tomando aí mais espaço? Na minha visão, é o beach tênis. Ele está em alta aí. Minhas amigas da faculdade, todo sábado, está aqui por trás da sede jogando. Eu fui uma vez olhar. Elas insistem para mim jogar. Eu não vejo, eu não gosto muito, só olhando, mas eu vou um dia, assim, jogar. É coisa nova, é algo novo. Muita gente está à procura do beach tênis. Está em alta mesmo o beach tênis. É muito legal. Quem puder ir também jogar, seria uma boa. É muito bacana, porque tá inaugurando várias arenas, né, Bruna? Várias arenas. De beach tênis aqui em Caruaru. E, assim, é literalmente uma novidade aqui pra gente, né? Isso. Aí digamos assim... É um jogo de raquete. Um jogo de raquete. É feito como se fosse, vamos dizer assim, falar bem no popular, Isso. um ping-pong, né? Que é o tênis de mesa, só que com uma rede de vôlei e numa quadra de areia. A bola não pode cair no chão. No mesmo sentido. Também se destaca muito o badminton, né? Agora nas escolas, Isso. que não se tinha antes. Né? Como é que esse esporte funciona? Badminton é um esporte olímpico. Olha, tá vendo? É um esporte olímpico, na verdade. E, assim, é um esporte muito antigo, mas, infelizmente, não tinha muito... Como é que eu posso dizer? Muito acesso ao badminton, né? A gente tem o professor Marco Túlio, que é daqui da SES UNITA, que ele é um dos pioneiros que trazem o badminton para cá, né? Ele faz um trabalho muito bacana por onde ele passa. Um badminton. É massa. Tem outros esportes que estão chegando aí, que a gente não está começando a conhecer, digamos assim, mesmo que seja antiga, a gente está começando a conhecer mais agora. Tem o fute-mesa, tem o novo agora, que é o vôlei-mesa, né? Que a galera joga na mesinha, um vôlei numa mesa. Esse é um... O que eu tô notando é a questão do seguinte, temos esses esportes novos que estão surgindo, novos em Caruaru, na verdade, né? Que não são novos de criação, mas o ressurgimento, na verdade, de muitos, né? Então, tipo, a gente tem... Antes, para a gente ter uma quadra de vôlei aqui em Caruaru, era complicado ter esse acesso. Hoje em dia está começando a ter quadras de vôlei de areia por aqui. Tipo, antigamente só tínhamos uma, se eu não me engano, que era ali na Boa Vista 1 e 2. E hoje a gente tem mais, tem quadras de vôlei de areia privadas. E isso é recente em Caruaru, isso é novidade, na verdade. Então, são esportes antigos que estão ressurgindo, na verdade. Aos poucos, mas estão. Eu acho muita vantagem esse esporte estar vindo, porque, assim, tem pessoas que não gostam do futebol, não gostam da natação. Então, procura outro esporte, existem milhões de esportes. Você vai gostar. Então, procure. Depois que você gostar, aí você me diz o resultado em relação à saúde, a tudo. Muda mesmo a vida. O handebol é um dos esportes. Se eu estiver presente nas escolas, continua assim? O esporte o handebol sempre muito forte na questão da escola mesmo. Assim, pós-escola, meu ponto de vista, infelizmente, que o handebol ele não é um esporte muito adepto aqui em Caruaru. Tu concorda, Bruna? Concordo. Ele é mais na questão da vida escolar, do ensino fundamental. Eu acho que posso dizer assim. Isso. Recentemente, né, ocorreu um campeonato aqui em Caruaru, né, de handebol. Feminino.
Masculino. Masculino. Lá no Alto Porto. E teve bastante gente, de várias gerações. Digamos assim, né? Dos mais jovens, dos 20 aos 30, dos 30, né? Justamente Né? foi Então, foram assim, né? Os times master, né? Isso. Os ex-alunos dos colégios, que antigamente era um esporte muito forte. Infelizmente, foi um esporte que foi se apagando o seu brilho, né? Em Caruaru, que é um esporte maravilhoso. E também tem cada esporte tem a seleção, né? Por exemplo, Isso. seleção de Caruaru de futsal, né? De Assim, handebol, de basquete. de handebol, né? Isso. Então, vocês observam diferença, né? Em se abrir mais para, digamos assim, a modalidade, né? De qualquer um desses esportes, mas assim, mais para o feminino, o masculino, mais visibilidade ou não? Vocês acham que é mais equiparado, assim? Eu Em vou relação deixar a Bruna, incentivo. Eu vou concordar com certeza com o que ela vai falar, mas eu vou deixar a Bruna falar sobre esse assunto aí. Assim, sabe? Tem sim handebol feminino, tem o futsal, tem o basquete. Mas, feito eu falei, tem lá, na capital. Mas Em Caruaru é muito difícil, a não ser que professores se juntam e fazem o campeonato. Pessoas que apoiam o esporte, principalmente o feminino, vai lá e faz o campeonato feminino. Mas, feito eu falei, o apoio é zero. Eu jogo pela seleção de Caruaru, pra gente jogar um Jocipe, que é os Jogos em Recife, até para conseguir um transporte é uma briga. E aí, que é pela cidade, para a prefeitura, e é uma briga, uma van. Imagina um time feito La Fúria, que eu participo, conseguir um transporte para viajar com todo o gasto. Então, é então, o que é complicado. preciso para dar visibilidade aos esportes aqui em Caruaru? Só dando uma continuada nessa questão do ponto de Bruna aí, na verdade, porque se a gente olhar a questão do seguinte, qual é o esporte que a gente não é mais visível, na verdade, para qualquer pessoa? Sempre vai ser o futebol, né? O futebol é aquele mais visível em qualquer canto do Brasil, podemos se dizer assim. Então, assim, é o esporte que a gente tem a maior dificuldade na questão do masculino e feminino, não é, Bruna? Então, assim, tem alguns outros esportes que ele tem uma visibilidade maior para um time feminino, só que esse já, a adesão aqui na nossa região já é baixa e por aí vai. Mas assim, respondendo a tua pergunta, qual seria a solução, na verdade, né, para ter mais incentivos, é literalmente a gente ter nos nossos governadores o olhar mais a fundo para o esporte mesmo. Porque assim, hoje, infelizmente, o que a gente ainda vê é sempre deixando o esporte um pouco de lado. Isso, infelizmente, em redes de escolas públicas e privadas também. Isso. Então, dando um olhar mais carinhoso, na verdade. Vamos acolher, né? Vamos Porque o acolher esporte mais. faz bem, é movimento, é Com vida. certeza, é vida. Não é isso? Então, onde o profissional de educação física ele pode estar? Já que tem tanta coisa que a gente falou aqui, né? Então, onde é que ele pode estar? Para quem estiver acompanhando, né? Que pensa, né, em fazer educação física, ou pensa em ser atleta, né? Visualizar mais a questão do esporte. Onde é que ele pode estar? Então, eu vou falar do bacharel, tu fala do licenciatura, tá certo? Então, o profissional do bacharel, ele literalmente está adentro do treinamento propriamente dito, na verdade. Ele está na área da preparação, ele está na área da condução do seu time, tá certo? E mais voltado na questão da parte fisiológica, da saúde, vamos dizer assim, da performance do ser atleta, na verdade. Fala um pouquinho da licenciatura. Em relação à licenciatura, essa parte de performance já é como um bacharelado. Então, daí a gente fica mais na sala de aula, trazendo ali o esporte dentro da sala de aula, tendo a vivência com as crianças, mostrando para elas a mudança de vida de muitos atletas, como a gente vê também em filmes, séries, que tem como, sim, você mudar de vida, tem como você conseguir. Porque quando você está na sala de aula, você vê que muitos meninos e meninas têm sonho de ser atleta. Seja qual esporte, mas tem sonho de ser atleta. Então, ali eles podem, sim, fazer o esporte, conhecer o esporte, tanto a história do esporte, de onde começou, como foi, como está hoje. É muito gratificante passar isso para eles e eles também aprender muito daquilo ali. É bem legal. Então, como o jovem ele pode encontrar, né, material, né, sobre esporte? Tem algumas dicas que vocês têm? Temos, com certeza. Tem, né? tem sim. Destaque. Tem as séries em relação ao esporte, no meu caso, futebol. Hoje a Netflix, no YouTube também você tem acesso à história de vida dos jogadores, como Neymar, Marta, principalmente a Marta, que ela sofreu muito.
e até se lesionou agora há pouco, vai completar um ano que ela está fora de campo por conta de uma lesão no joelho. E tem a história de Pelé, Cristiano Ronaldo, Cristiane. Você encontra a história de vários atletas que não tinham nada e hoje jogadores profissionais que têm tudo, vamos dizer assim. São renomados. É isso. O bacana de hoje em dia é que assim, o acesso está extremamente mais fácil, né? A gente hoje tem plataformas, como a Bruna falou, na Netflix. E até para o pessoal que quer fazer a questão de estar em dúvida, eita, educação física, sempre tem essa dúvida, né? Vou fazer o quê? Licenciatura, bacharel? O professor de licenciatura sempre é o nosso primeiro professor da educação física. É aquele professor do colégio, é aquele tio, na verdade. É o tio da educação física. Então, é aquele cara extremamente responsável se ele está nas suas mãos, ele tem uma criança na sua mão, que ele vai lhe propor um caminho, ou ele pode, infelizmente, lhe bloquear de um caminho, né? Então, assim, mas nas plataformas, o bom de hoje em dia, que tipo, tem essas séries, você encontra alguns exemplares lá que você vai ver o professor de educação física, o treinador de educação física, que são diferentes, na verdade, né? Até esse títulozinho, professor e treinador, já se difere, na verdade, a questão da sua área de trabalho. Mas é muito bacana isso. Hoje em dia, tem muitos filmes muito produtivos sobre isso. Então, quem está em dúvida, tem muitos filmes aí muito bacana que dá para dar uma ajudada muito boa. Dando encaminhamento assim no que ele está falando, eu acho importante a gente ressaltar assim, porque quando eu entrei na SES UNITA, meu curso hoje é licenciatura em Educação Física plena, é a última turma de Caruaru, de tudo, que é licenciatura plena mesmo, pura, a licenciatura. Hoje mudou. Hoje, em 4 anos, você se forma nos 2. Você faz licenciatura e bacharel. Então, daí, a minha turma é a última de licenciatura. Mais uma oportunidade para seguir os 2 caminhos? Vou fazer. Como é que você visualiza isso? Não, no meu caso, eu faço licenciatura e já termino esse ano, se Deus quiser. E a partir de fevereiro, aqui mesmo, na SES, que é uma instituição que abrange muitas oportunidades, muitas coisas boas para a gente. Vou continuar assim com bacharelado. E quem vai começar agora, que eu aconselho muito, que é muito bom, vai já, em 4 anos, se forma tanto em bacharelado como licenciatura. Sai um profissional mais completo? Sim. Sim. Porque, na verdade, antigamente era assim. Antes só existia um curso, era o curso de Educação Física, na verdade. No meu ponto de vista, concordar contigo também, Bruna, nessa questão, que assim, veio essa desmificação, né? Fez 2 cursos em um, na verdade, que foi, tipo, infelizmente eu tive que fazer os 2 cursos ainda, para ter os 2 de diplomação, na verdade. Mas eu concordo, porque assim, hoje em dia você entra no curso de Educação Física, você estuda a base e depois você vai escolher. Você tá dando essa opção para o aluno, né? Ele escolher qual caminho ele quer seguir e não forçar, na verdade, ele, né? É interessante isso, na verdade. Muito bom. A gente fala de esporte, a gente fala de exercício, né? É muito bom. A gente fala de movimento de exercício. Então, dicas de exercício para nós. Pode ser para criança, para jovens, para os mais velhos, para as pessoas, né, idosas, né? Quais as dicas que vocês dão em relação, por exemplo, à rotina diária, né? Então, existe um mínimo, digamos assim, que a gente deve fazer durante a semana, os cuidados que devem ter em relação ao exagero, né? Então, traz um pouquinho dicas de exercícios para quem está acompanhando. A questão de dicas, na verdade, eu acho que o ponto... Orientações. O ponto principal que eu posso dar de dicas, na verdade, é você conhecer, você se identificar, na verdade, com alguma modalidade. Porque vai ter pessoas que vai ser adepto a determinada modalidade esportiva, vai ser pessoas que são adeptas a outra. E, na verdade, é aquela grande pergunta que, tipo, e aí, qual é o segredo de ter um resultado, de ter isso ou aquilo? E, na verdade, é você se sentir bem. Eu acho que esse é o principal detalhe. Você... não adianta eu chegar aqui para a Bruna e dizer, Bruna, o segredo do sucesso é tu nadar. Tu vai fazer natação. O segredo do sucesso é tu botar um kimono e subir num tatame. E Bruna ama jogar bola, na verdade. Então, ela ama ter uma chuteira no pé. Então, o kimono no tatame, será que vai ser legal para ela? Então, assim, a melhor orientação que eu posso dar, na verdade, é você se propor. Vai se identificar, vai ver o que é que tem, vai conhecer, vai experimentar. É feito, eu falei lá no começo, na questão dos esportes. É muito importante uma criança hoje fazer vários tipos de modalidade esportiva. Então, mãe e pai que está assistindo a gente, deixe seu filho participar,
Deixe ele... eu quero conhecer a natação, vai conhecer a natação. Eu quero jogar futsal, vai jogar futsal. Eu quero botar um kimono, quero fazer judô, que geralmente é o que mais tem acesso nas escolas, vai fazer judô. Eu quero jogar tênis de mesa, vôlei, basquete, handebol. Ótimo. Aí, vida adulta, a vida profissional, na verdade. Eu trabalho com jornalismo, na verdade. E aí, o que é que eu faço? Eu vou numa academia, vou num box treinamento, vou no crossfit. Vá conhecer, vá ver o que você mais se adequa. Que esse é a melhor orientação, na verdade. Eu acho que não tem um exercício bom e outro ruim, na verdade. Tem o que a gente mais gosta. O que a gente mais gosta é o que a gente vai dar continuidade. Não adianta chegar num bom e não dar continuidade. E às vezes, assim, feito ele falou, concordo totalmente com ele. Se você vê que... Pronto, minha mãe, um exemplo, minha mãe. Ela não gosta de nenhum esporte. A gente puxou meu pai ama esporte. Então, o que eu incentivei a minha mãe, já que ela não gosta de nenhum esporte, ela não gosta de um zumba, ela não gosta de uma academia. Ela caminha todo dia. Todo dia ela caminha 40 minutos. Ela, as amigas dela lá no bairro vão, anda, perfeito. Você vê que aquilo ali, ela vai ganhando qualidade de vida. Ali ela tá saindo, tá conversando, tá caminhando. Então, daí, são coisas simples que podem mudar a sua vida e você não percebe. Então, é feito ele falou, é só você sair de casa, colocar a cara a tapa e querer. Basta querer que a gente consegue. A gente está finalizando já no nosso podcast e o recado é para os jovens, né? Eu queria que vocês deixassem. Para os que sonham, né? Que acreditam no esporte, qual é o recado que vocês deixam para eles? E para quem, né? Tem tempo ainda, porque há tempo dependendo da idade, né? Então, qual o recado, né? Que você deixa para quem está acompanhando, né? Em relação à identificação com o esporte, a importância, né, do esporte. Qual o recado que vocês deixam para o pessoal que se encontra aqui no podcast Comunica Jovem? Então, primeiro, nunca é tarde, né? O esporte, ele é bacana sobre isso, que, na verdade, nunca vai ser tarde. Você vai ser feliz, na verdade, vai ser feliz. Encontre uma modalidade esportiva. Uma coisa que eu garanto, eu afirmo para vocês, é que o esporte, ele transforma a vida, na verdade, né? Então, assim, ele transforma para muito bom, de uma forma muito positiva. Então, independente do que seja, vá praticar, vá se propor, vá se permitir, vá se ter uma saúde melhor, vá se tornar uma pessoa melhor, na verdade, com a questão da prática esportiva, isso independente de qual seja. Não crie nenhum preconceito, nenhuma barreira. Vá só se permitir, vá só ser feliz. Eu tenho uma colega minha que eu sempre... eu disse a ela, larga dos remédios e agarra com o esporte. Hoje ela não toma mais remédio de pressão, ela não toma mais de ansiedade e hoje ela está na academia, faz dieta, tem uma vida saudável, transformou a vida. Então, isso é prova que o esporte, ele transforma a vida. E para o jovem, nunca desistir, mesmo que seja difícil, o esporte, ele vai lhe ensinar a fazer o difícil ficar fácil, a conseguir o que deseja, os objetivos, e ver que é muito bom, principalmente para os jovens, é gratificante. Então, seja bem-vindo ao nosso mundo do esporte. Ótimo. Como podemos encontrar vocês nas redes sociais? Coisa boa, vamos lá, né? Eu vou passar o Instagram, certo? Do nosso box, que é o AT Box Train, tá certo? 01. Então, lá tem um link de WhatsApp, a gente está se tornando uma plataforma bem completinha, então estamos repaginando, na verdade, mas lá a gente tem o endereço, tem localização, tem contato, tem tudo certinho. Então, segue lá no Insta, @atboxtrain01, e lá a gente pode te proporcionar a várias coisas também, né? Então... E quem está acompanhando também pode deixar comentários, a gente fica bem à vontade, viu? Que a gente retorna para vocês. Ótimo, maravilha. Ótimo, perfeito. No meu caso, é o Instagram, é Rafaela, com 2L, .c.b. E também, para os jovens que têm interesse em relação às meninas para participar do futebol, é só ir no Instagram e colocar LDC, Futebol Feminino, de Caruaru, LDC, o símbolo. E o La Fúria, que é o futsal. Você coloca lá também La Fúria, Caruaru, que aparece, e lá também tem o link do WhatsApp, tem tudo. Então, sejam sempre bem-vindas, vocês vão amar. Ótimo, ótimo. Agradecemos as contribuições de Alan Torres e Bruna Rafaela. Esporte é movimento, né? Esporte é vida. Isso. Ficamos por aqui e até o próximo Comunica Jovem. Siga @A6Unita e o nosso podcast. Série de podcast Comunica Jovem. Produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, A6 Unita. Apresentação, Cristina Villanova. Entrevistados, Alan Torres e Bruna Rafaela. Edição,
Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de radiojornalismo da SES Unida. A SES Unida, cuidando do presente, construindo seu futuro.